Então, gente, olá de novo. Espero que vocês tenham aí feito o primeiro exercício. A gente vai passar a corrigir ele. Então, onde é que está esse exercício? Esse exercício está no arquivo aula com Minitab, na worksheet tempo de ciclo. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça, primeiro, um gráfico de tendência para o cenário 1. Então, a gente vai primeiro abrir, né, o arquivo, aqui, aula com Minitab. Então, a gente está abrindo ele. Né? Nesse arquivo aqui, aula com Minitab, ele tem várias worksheets, né? Então a gente vem aqui e clica ali aqui em Show Worksheet Folder, então a gente vê todos os worksheets que tem. Isso daqui a gente vai resolver a maioria deles em oportunidades futuras, tá? Então a gente vai começar por esse tempo de ciclo. Então como é que está organizado esse arquivo do tempo de ciclo? Eu tenho 6 cenários, tá? São 6 variáveis. E eu tenho aqui uma coluna de semana, que é uma coluna de unidade temporal. Então, eu quero fazer um gráfico de tendência do cenário 1. Então, eu venho aqui em Graph, Time Series Plot, tá? Então, eu clico em Time Series Plot, ele me pede vários tipos de gráfico de tendência e pergunta qual que eu quero. Bom, tem o simples, tem o com grupos, que a gente usa quando a gente tem alguma variável de classificação. Tem o múltiplo quando eu quero plotar duas variáveis, né, ao longo do tempo, e tem o múltiplo com grupo. Então, duas variáveis agrupadas em duas estratificações. Tá, o que são duas variáveis? É como se eu estivesse querendo plotar, sei lá, gasto com RH e gasto com pesquisa e desenvolvimento. São duas variáveis distintas. E quando eu tenho com grupo? Então, eu posso fazer do gráfico de RH antes de uma mudança e depois de uma mudança. Então, isso aqui é um tipo de estratificação. Mas vamos lá. Vamos fazer um gráfico de tendência simples, que é o cenário 1. Então, ele abriu essa janelinha. Eu venho aqui em Series, né, que é a series que eu quero. Qual que eu quero? Eu quero a do cenário 1. Então, eu quero plotar o cenário 1. Além disso, eu venho aqui em Time Scale, né? Então, aqui no Time Scale, o que eu quero, o que eu vou fazer? Se eu plotar só o cenário 1, então eu venho aqui e clico aqui, cenário 1. Ele está vendo que a coluna do eixo X, ela não me dá semanas aqui, né? Então, eu poderia ter aqui uma data, uma variável de data, né? E ele está plotando esse index aqui, que é 1, 2, 3, que é a ordem dos dados. Eu não quero isso daqui, então vamos lá. Eu quero que apareça a semana aqui, indexando o meu eixo X. Então vamos lá. Então é Graph, Time Series Plot, simples, cenário 1. Daí eu clico aqui em Time Scale. É nisso aqui que a gente mexe no eixo X. Então eu clico aqui, venho aqui em Stamp. Tá? Quando eu clico em Stamp, ele pede para que eu selecione uma coluna, né, uma variável, para indexar. Só que nota, tá aqui está em branco. Eu preciso clicar aqui para ele mostrar o que está acontecendo. Então eu venho aqui e clico em semana. Então é a semana que eu vou indexar. Clico em OK, clico em OK de novo e tará, tá aqui o nosso gráfico do cenário 1. Note que aqui tem a unidade do cenário 1 e aqui tem no eixo X as semanas, perfeito? Então, continuando aqui que ele pede, repita o procedimento para os outros cenários. Perfeito, então venho aqui na minha worksheet, de novo vou lá, Graph, Time Series Plot, simples, e eu posso fazer por 2, eu clico OK, por 3 e clico OK. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é fazendo o seguinte, eu seleciono o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tudo junto, né? Então eu tenho todos, a hora que eu clico OK, ele já vai, note, traçar para todo mundo, ele traça 6 gráficos para cada um desses cenários. Então tem lá o do 1, o do 2, o do 3, o do 4, o do 5 e o do 6. Perfeito? Então é assim que a gente faz isso. Então ele quer também padronizar o eixo vertical. Como é que será que eu padronizo o eixo vertical? Eu posso fazer de duas maneiras. A primeira maneira é vir em cada um dos gráficos, tá? Então supomos que eu queira que todos eles, tá vendo? O 6 ele está indo do 2 ao 8.
Supomos que eu queira todos indo do 2 ao 9, ou do 0 ao 9, ou do 0 ao 10. Então eu clico aqui, um por um, né? Venho aqui no cenário 1, dou duplo clique no eixo Y. Né? Então eu posso pedir para ele, olha, ele começa aqui com automático. Daí eu posso selecionar o number of ticks e position of ticks. Né? E ele também está aqui, ó, o scale range é do mínimo para o máximo. Então eu vou deixar no automático, que daqui ele pede onde que eu quero os ticks, né? E eu, em vez de pegar o automático dele, né, eu tiro o automático e eu imputo o meu mínimo. Então eu quero sempre do 0 ao 10. Então eu dou OK, ele ajustou. Eu teria que repetir isso daqui para cada um deles. Então eu venho aqui, esse cara, de novo, do 0 ao 10. E assim por diante. Uma outra maneira é na hora que eu estou gerando o gráfico. Então eu posso vir aqui, né, no Time Series Plot. Simples, eu posso vir aqui, né, em multiple graphs, né, e eu peço para ele, né, daí ele tem lá múltiplos gráficos, né, múltiplas variáveis, né, e peço aqui para ele, ó, same scale for graphs. Então eu coloco com same y, venho e clico em OK e ele gera tudo isso daqui de novo. Só que notem, agora todo mundo está padronizado com o eixo Y igualzinho para cada um deles. Tem uma dúvida muito frequente, né? Se eu atualizo a minha planilha de dados, o meu gráfico atualiza automático no Minitab? A resposta é não. Eu tenho que ir no gráfico aqui, né? Note, quando eu faço uma mudança nos dados, ele clica aqui, tá vendo? Ó? Ele clica ele tem essa exclamação aqui, falou que alguma coisa mudou nos dados. Quando é tudo bem, tudo ok, ele dá um certinho aqui, ó. Mas no caso do gráfico 2, ele não está tudo ok, então ele está isso daqui. Se eu clicar aqui, né, da duplo clique, ele vai pedir para eu deletar ele, né? Mas eu posso clicar, né, aqui, né, com o botão da direita do meu mouse e vir aqui Update Graph. Então ele atualiza para mim, né, o ponto que mudou e dá o certinho, tá? Então, mas eu tenho que vir com o botão da direita e dou lá Update Graph. Se eu colocar Automatic Updates, ele começa a automaticamente já mudar aquele gráfico, né? Então eu liguei o Automatic Updates, é o cenário 2. Então a hora que eu venho aqui e mudo o cenário 2, né? Então aqui o ponto 6, em vez de ser 6, eu vou colocar o ponto, ele vai entrar no valor 9. Então ele já atualiza 9 para mim aqui automático. Tudo bem? Então é assim que a gente trabalha com a atualização dos gráficos. Mas supomos que esteja muito confuso isso, né? Eu não quero ficar olhando um gráfico de uma vez, um gráfico de cada vez. Eu quero olhar todo mundo de uma só. Então, coloque todos os gráficos no mesmo painel. Como eu faço isso? Eu posso fazer lá no gráfico, né? Então eu venho lá, ó, Time Series Plot, peço um gráfico com múltiplas variáveis e coloco todo mundo lá no gráfico, né? Tá todo mundo aqui já, né? Eu acerto também o time scale, né? Coloco o stamp para todo mundo sair com semana ali embaixo. E eu venho aqui, né, em múltiplos gráficos, né? É que aqui ele não tem mais aquela opção de fazer CMY porque ele vai dar um gráfico só, né? Meu erro. Daí eu venho aqui, clico OK e ele gera esse gráfico aqui com todo mundo da mesma coisa. Acho que eu não sei quanto a vocês, mas isso daqui pra mim tá bem bagunçado, tá bem zoneado, não consigo entender nada, não sei que cenário é cada cenário. Uma outra alternativa que eu posso fazer é pegar aqueles gráficos que eu tinha gerado, né, esses 6 aqui, e eu coloco todos eles num layout, ou num painel de gráficos, um painel de indicadores, que é muito útil para se apresentar qualquer projeto de melhoria. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui, clico com o botão da direita no gráfico. O meu gráfico precisa estar selecionado, eu preciso clicar aqui. Né? Eu preciso clicar aqui, né? Eu clico com o botão, da esquerda para selecionar o gráfico. E depois eu venho aqui em Editor. Tá vendo essa opção aqui em cima? Editor, clico. Layout Tool, né? Create a Graph Layout. Então aqui ele vai criar para a gente um dashboard dos nossos gráficos. Então eu clico aqui e ele me dá esse gerador, né? O Layout Tool, que é o gerador de dashboard.
Então eu quero 6, eu posso querer, ó, 3, né, de 2 colunas e 3 linhas, ou eu posso querer 2 linhas, 3 colunas, que é o que eu quero. Então eu posso selecionar aqui, tirar e pôr, né, os gráficos. Então com esses dois botões a gente vai tirando e pondo. Tá, então supomos que eu quero colocar eles em sequência. Então o gráfico daquele lá com todo mundo padronizado. Então seleciono aqui o gráfico, clico aqui, daí o 2, se eu der duplo clique ele também vai lá, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu quisesse inverter um com o outro, é só eu puxar aqui, ó, e eu clico com o botão da esquerda e arrasto, ele muda de lugar, né? Então aqui está o gráfico 6. A hora que eu finalizei o meu Layout Tool, eu clico aqui em Finish e ele gera para mim o meu dashboard. Então aqui está o meu dashboard. Então tenho lá cenário 6, né? Saiu com 2 cenário 6. E, fiz errado. Então eu clico aqui nesse botão, entro aqui, deleto esse gráfico aqui do cenário 6 que está repetido, né? Tiro ele. E entro com o cenário 1. Então tá aqui o cenário 1. Daí eu entro com o 2 aqui, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então agora tá todo mundo em ordem. Clico em Finish e ele atualizou aqui o meu Layout Tool. Então a gente tem esse Layout Tools com todo mundo da mesma maneira. Legal, né, gente? Super tranquilo fazer isso daqui. Eu poderia também querer mudar a cor de algum gráfico. Então, eu, por exemplo, sou palmeirense, eu quero meu gráfico verde e branco. Quero customizar ele. Então, eu clico nele, eu venho aqui na parte branca, né? Posso pedir aqui, né? Então, tem lá várias opções, né? Quando eu clico com o botão da esquerda, eu posso mudar várias coisas. Mas eu não quero fazer assim. Eu vou pegar isso daqui e vou dar duplo clique na parte branca. Tá? Então tem lá o Fill Pattern. Então, eu em vez de pegar o automático do Minitab, que é esse azul e branco, eu quero colocar ele riscadinho, com essa risca, e a cor, em vez de ser esse branco, eu vou colocar um verde parmeira aqui. Tá? Então, aqui está o meu gráfico riscadinho, verde Palmeiras. Só que note que ainda não está palmeirense legal, bonito. Então, eu clico aqui, dou duplo clique, né? Na bolinha, eu vou mudar a bolinha para branco. Então, aqui tem o automático, não, quero padronizado. Eu quero essas bolinhas, a gente pode até escolher o tipo de bolinha que eu quero, né? Não tem nenhum que parece com o escudo do Palmeiras aqui, então eu vou deixar a bolinha. E a cor eu quero branco. E o tamanho, eu posso até selecionar, em vez de 0,75, eu quero uma bolinha maior. Eu quero uma bolinha de tamanho 2. Tá? Então, ele coloca aqui todas as bolinhas. A mesma coisa por risco, né? Na Connect Line aqui, do duplo clique, coloco Custom, tem os tipos aqui, eu quero ela fechada mesmo. E seleciono ela branca. E o Size eu aumento ele para 3 ou 4, para ficar bem contrastado. Apertei o Help, me desculpem. Fica bem contrastado. Clico OK, então aqui está o meu gráfico palmeirense. Né? Então, se eu quisesse, se eu quisesse mudar o nome também, eu poderia mudar aqui, dando duplo clique nessa edição, né? Aqui em cima. Então, em vez de Time Series Plot of cenário 1, eu coloco cenário 1 Palmeiras. Então, ele tem aqui o gráfico do Palmeiras, tá? Que esse gráfico aqui é o número de vezes que o Palmeiras perde, ó, melhorou o Palmeiras. Tudo bem, gente? Brincadeiras à parte, eu posso mudar o que eu quero, né? Cenário tem acento, por exemplo. Então, eu venho aqui, errei e coloco cenário com acento. Eu posso mudar o que eu quiser no layout do meu gráfico. A hora que eu pego isso aqui, ele está OK e salvou. Se eu quiser voltar para os dados, eu volto aqui para os dados e mexo nos dados. Perfeito, gente? Super tranquilo fazer o Time Series Plot? Se vocês ficarem confusos, a gente pode vir aqui numa coisa linda do Minitab, que é o assistente, né? Então, o assistente ele nos ajuda em algumas dos tipos de análises estatísticas mais complicadas, né? Nesse caso aqui, né, a gente só não tem nada de gráfico de controles, mas a gente vai usar, de gráfico de tendência. Mas a gente vai usar bastante o assistente na hora que a gente falar de gráfico de controle e de análise de capabilidade. Perfeito? Então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre esse exercício. Façam o próximo exercício aqui da nossa lista de gráfico de tendência, que é o exercício 2. Então,
Vou dar um tempo para vocês fazerem. A hora que vocês terminarem de fazer, assistam o vídeo do exercício 2. Até a próxima!